Uma nova ordem econômica mundial tá chegando e ela vai abalar o mundo de formas que você nem pode imaginar. Antigamente a gente falava disso, falava-se que era teoria da conspiração, agora tá escancarado e eu vou mostrar pra você. Pra você ter uma base, ó, no seu discurso lá na cúpula dos BRICS, o Lula defendeu uma moeda comum para esse grupo de países para que eles não sejam mais dependentes do dólar. Se o BRICS atingir esses objetivos, o dólar vai perder sua força e grandes instituições como o FMI, o Banco Mundial e várias outras vão mudar, e países como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, todos vão perder a sua importância com consequências globais. E no meio desse turbilhão vai estar você e a sua família. E você sabe exatamente o que você tem que fazer para proteger o futuro da sua família, o seu futuro financeiro? Vê esse vídeo até o final para você ficar sabendo de tudo. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. William Ribeiro por aqui, você tá no Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Seja muito bem-vindo. E uma nova ordem econômica é uma das coisas que mais podem impactar o seu bolso e os seus investimentos. Inclusive, se você está aí preocupado com o futuro do Brasil, né, com o futuro financeiro da sua família, fica comigo até o final que eu tenho um recado muito importante para você, tá bom? O BRICS esteve reunido essa semana em sua cúpula na Rússia. Só para te lembrar, BRICS é o nome que antes era composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mas recentemente entraram para a turma também Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã. Só que esse grupo quer crescer ainda mais e continuar se fortalecendo, viu? Por isso que eles acabaram de aprovar a entrada de 13 novos países, incluindo Cuba, Turquia, Vietnã e Bielorrússia. Inclusive, quem articulou essa expansão aí foi a Rússia, que arranjou tudo sem a oposição dos outros membros. E esses novos países não vão ter o mesmo nível de privilégio que os outros. Eles estão entrando no grupo na condição de parceiros e não vão ter direito a voto. Mas sabe quem apareceu de surpresa nessa cúpula? Foi o Maduro, porque é o sonho dele fazer parte dos BRICS. O cara fez um discurso e já se portou como se fizesse parte da turminha. É o famoso fake it until you make it, que é quando você finge ter confiança e competência para alcançar um objetivo. E no caso do Maduro, confiança a gente sabe que ele tem, mas na parte da competência acho que ele precisou fingir mesmo. No fim das contas, a Venezuela não entrou para os BRICS porque o Brasil não concordou. Olha aí, hein? E por conta disso, o Maduro comparou o Lula ao Bolsonaro. Veja você, o que você acha, hein? Mas o BRICS está sim se fortalecendo muito, porque antes da entrada desses novos membros, o PIB conjunto desses 5 países já era maior do que o do G7. E não só o PIB, mas também o seu crescimento em percentual também é maior do que o G7. Para refrescar a sua memória, G7 é o grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão. Sim, meu amigo, o PIB dessa turma não bate dos BRICS, você acredita? Mas o que os BRICS têm a ver com uma nova ordem mundial, uma nova ordem econômica, afinal de contas? Bom, quando se fala em nova ordem econômica mundial, a gente está falando da estrutura das relações econômicas entre os países, e essa ordem é composta por regras, instituições, práticas e hierarquias. Tudo isso determina como cada país ou empresa deve se comportar. E na ordem atual, né, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, todas elas definem regras, por exemplo, para empréstimos, para o comércio. A moeda padrão é o dólar, e os países da União Europeia e também os Estados Unidos têm uma posição de dominância nessas instituições. Mas o BRICS quer que isso tudo mude, eles não querem mais depender do dólar, não querem os Estados Unidos mandando e desmandando em tudo. O Lula, por exemplo, enquanto ele discursava lá na cúpula, ele defendeu o avanço de métodos de pagamento sem o dólar. Olha aí o vídeo que ele falou. Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Seguindo a mesma linha, o Xi Jinping, presidente da China, pediu uma cooperação financeira mais profunda entre os BRICS e reforçou que a necessidade de uma reforma na arquitetura financeira internacional está se tornando cada vez mais urgente. E essa que você está vendo aqui atrás é a cédula simbolizando a futura moeda dos BRICS, que o Putin apareceu lá na cúpula segurando essa cédula. Tamanho é o desejo dele de que esses países criem logo uma moeda para eles usarem entre si nas suas negociações. É meio estranho ter uma moeda física, né? É. Num negócio tão novo e atual,
Eu acho que é só para A uma simbologia, com assim, certeza. Simbologia. Não tão dark igual você colocou aqui. Não. O Putin é um dos que mais querem acabar com esse negócio dos Estados Unidos ditarem as regras. Ele e também outros países do BRICS querem uma nova ordem mundial multipolar com o poder distribuído e não concentrado. E como ele disse, o processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em curso e é um processo dinâmico e irreversível, meu amigo. Os BRICS querem que essa multipolaridade se reflita no FMI e também no Banco Mundial, de forma que os países em desenvolvimento também tenham voz por lá. E assim, o poder de decisão não ficaria mais concentrado nas mãos dos Estados Unidos e também dos países da Europa. Ao final da cúpula, eles publicaram uma declaração final que está disponível em português no site do Ministério das Relações Exteriores, mas que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, olha só. Nessa declaração, o BRICS diz que notamos o surgimento de novos centros de poder que podem pavimentar o caminho para uma nova ordem mundial multipolar, mais equitativa, justa, democrática e equilibrada. Democrática me pegou bastante aqui, Brunão. Nossa, me ajuda? É um pouco aterrorizante você pensar que hoje o que controla tudo são as sanções de guerra, inclusive, né? E quando não tiver mais as sanções? E aí, a Rússia vai poder jogar bomba direto lá nos vizinhos dela? E o mais bizarro, o Brasil se unindo com países que, em tese, muitos deles são anti-Ocidente. Anti-Ocidente. Me pergunto você deve estar se perguntando também nesse momento, se é inteligente para o Brasil ter os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, como inimigos, né? Vai entender. E quem vai mandar nisso tudo também, né? Vamos Exatamente. pensar, porque a Rússia já está se destacando, né? Exatamente, de forma democrática, em nome da democracia, sem dúvida. E olha só, Brunão, eles pedem uma reforma abrangente das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança, que vai no que você falou, para torná-lo, adivinha, mais democrático e representativo. Reconheceram a importância do novo Banco de Desenvolvimento, que é mais conhecido como Banco dos BRICS, que é comandado, você sabe, pela Dilma Rousseff, diga-se de passagem. E olha só esse ponto que interessante. Acolhemos o uso de moedas locais em transações financeiras entre os países do BRICS e seus parceiros comerciais. Você tá vendo que esses países aí não querem mais saber de usar o dólar entre eles, né? A ideia é que eles fiquem vinculados ao dólar o mínimo possível. Meu amigo, agora você tenta imaginar o que vai acontecer com a economia mundial à medida que o BRICS foi colocando em prática todos esses planos aí, né? Do jeito que a gente conhece a economia mundial, ela pode deixar de existir, vai ficar na história. E como é que você vai proteger o seu dinheiro, o seu patrimônio, hein? É o que a gente vai falar agora, mas antes confere aí se você já se inscreveu aqui no nosso canal e curte também para dar uma força para o nosso trabalho. Não importa o cenário atual, o cenário futuro, diversificar os seus investimentos, meu amigo, sempre vai proteger mais do que investir o seu dinheiro em um único patrimônio, um único ativo. E uma forma de você diversificar é investir, por exemplo, em ouro. E tem países fazendo isso a cada dia mais, tipo a Índia, que tem mais ouro que os Estados Unidos, e também a Rússia, para você ter uma ideia. Inclusive, nos últimos 2 anos, vários bancos centrais vêm aumentando a compra de ouro, como é o caso da Índia, mas também da China. E se você está se perguntando como você faz para investir em ouro, uma forma prática são os ETFs de ouro. Tem aqui no Brasil, mas melhor ainda se você puder fazer nos ETFs de ouro nos Estados Unidos. E essa seria uma forma de você desvincular parte do seu patrimônio aqui do Brasil. Porque é verdade que o dólar pode sim perder força com essas iniciativas do BRICS, só que ninguém tem certeza se isso vai acontecer e quando vai acontecer, e certamente não vai ser do dia para a noite. E mesmo quando e se acontecer, a gente também não sabe exatamente até que ponto as coisas vão chegar, né? Então o segredo é você não precisar estar certo para que os seus investimentos deem certo. E a gente tá falando de incerteza externa, aqui no Brasil tem muita incerteza interna causada pelo próprio governo, e a gente tá vendo, a gente fala aqui todas as semanas, né, no Jornal do Investidor principalmente, que o governo está se endividando cada vez mais e como isso é um problema para o seu dinheiro. Por isso, lembrete para você, 4 de novembro, tá? A gente vai fazer uma live onde eu vou explicar para você quais os riscos do governo para o seu patrimônio. E eu quero muito que você esteja aqui comigo nessa aula, dia 4 de novembro, 8 horas da noite. Eu quero abrir os seus olhos para o grande risco, que muita gente ainda não caiu a ficha, né? Porque o governo está representando para o futuro financeiro da sua família. Não se esquece, é de graça, mas você tem que fazer a sua inscrição clicando no link do primeiro comentário, tá bom? Mas vamos voltar para as incertezas externas. Por um tempo, e ninguém sabe o quanto tempo, o dólar vai continuar sendo a principal moeda do mundo. E além disso, tem ações americanas que ganham dinheiro no mundo todo, inclusive no Brasil, inclusive na China. E é por isso mesmo que você não pode ignorar o mercado americano.
O Bitcoin é outra forma de você diversificar. Hoje ele vale mais de 67 mil dólares. Já foi muito criticado durante todo esse tempo. Especialistas disseram que o Bitcoin morreu várias vezes, mais especificamente, Brunão, 477 vezes. Que beleza. Morreu, mas continua firme aí até o dia de hoje. Morreu, mas passa bem. Históricas, exatamente. Certamente vai continuar aqui, tendo muita gente criticando o Bitcoin, mas olhando para o histórico de valorização do BTC, eu diria que é bem provável que ele continue se valorizando no longo prazo. Agora, sobre as ações brasileiras, tem alguns setores que podem sim acabar se beneficiando mais dessa cooperação aí entre os países do BRICS. Sabe qual? Mineração, petróleo e agricultura são alguns desses setores aí que têm grandes chances de se beneficiar do fortalecimento do BRICS, já que o comércio entre esses países deve se intensificar. Sabe outro tipo de ativo que pode te ajudar a tirar vantagem do fortalecimento dos BRICS? Os ETFs que investem em mercados emergentes. Tem o EEM, por exemplo, o iShares Emerging Markets, ele já valorizou 22% nos últimos 12 meses. Tem o iShares BRIC ETF, ticker BRK, sabe? Que investe em empresas do Brasil, Rússia, China e Índia, que é a formação original dos BRICS, né? Antes de entrar a África do Sul. E esse ETF já valorizou 20% nos últimos 12 meses. Tem vários outros ETFs, como o Global Natural Resources, ticker GNR, que investe em ativos atrelados a commodities, o China Large Cap, o ticker FXI, que investe em grandes empresas da China, o SDEM, que é o Super Dividend Emerging Markets, que investe em mercados emergentes, mas com foco em dividendos. São só alguns exemplos, tá? Nenhuma recomendação, só estudo para você fazer aí, faça o seu dever de casa. E é claro que no Brasil não dá para ignorar alguns investimentos atrelados à Selic, tipo alguns CDBs, e também apostar contra a inflação, né, que é o Tesouro IPCA e algumas LCAs, por exemplo. O que não pode é deixar de proteger o seu patrimônio. Por isso, lembrete muito importante para você, de 4 de novembro, não se esquece, ver a nossa live, porque não vai ter replay, para você entender os riscos que o governo impõe sobre o seu patrimônio e saber disso também, como pode te ajudar a dar um futuro financeiro melhor para sua família. Então já se inscreve no link do primeiro comentário. E para você que está pensando aí como que o BRICS pode impactar o seu patrimônio, me escreve nos comentários aqui. O que você pensa sobre essa nova ordem mundial dominada pelos BRICS? Se você chegou até aqui, prova pra gente, escreve aqui Revolução Financeira, que eu vou entender que você curtiu aqui o nosso vídeo, o nosso trabalho, você valoriza o conhecimento e que você vai estar presente com a gente dia 4 também de novembro, tá bom? Compartilhe esse vídeo com todo seu amigo que acha que esse papo de nova ordem econômica mundial é teoria da conspiração bem real, não é mesmo? E a gente já fala faz tempo. Valeu, tudo de bom. Tchau!